Olá, pessoal. O assunto dessa aula é democracia. Bom, todo mundo pensa e coloca como pressuposto que a democracia é o melhor sistema para se governar um país, né? E isso parece que é um consenso, né, entre todos. Todo mundo fala, você prefere o quê? Um sistema autoritário ou uma democracia? Todos vão falar que a democracia é o melhor sistema. No entanto, ah, se a gente olhar, por exemplo, lá na Grécia Antiga, né, é onde é o berço da democracia, é onde se discutia a democracia, em que o povo era quem tomava as decisões. Tá? Isso não acontecia na Grécia toda, mas ah, em Atenas, pelo menos, né, é o modelo de democracia que a gente quer seguir. Tá? Tudo bem que se você for olhar, só os homens a partir de certa idade eram considerados cidadãos, a mulher não, os jovens não, e ah, que grande parte da população eram escravos. Então, se você for ver quem era cidadão mesmo na Grécia, era pouca gente. Mas eles, essa pouca gente que era considerada cidadão, tomava as decisões da coisa pública. Só que se você for olhar no Ocidente, a democracia ela foi adotada há muito pouco tempo, certo? E aí o autor, Jonathan Wolff, ele vai dizer que a democracia ela sofre duas tensões. Tá? A primeira tensão é o chamado governo da maioria. Né? A democracia é um governo de maioria. Né? Ele parte do princípio majoritário para governar. Quer dizer, quem sobe ao poder? Quem a maioria decidiu. Certo? Então, quais são as leis que são aprovadas? As leis que a maioria política entende que sejam boas. Então, a ideia de democracia passa pela ideia de governo da maioria. Ah, mas aí, se a gente for pensar, tá, mas a democracia é o governo do povo ou é o governo da maioria? Né? Ah, mas é o governo do povo, pelo menos pelo nome se diz isso. Mas e a minoria, como é que fica? E aí existe uma discussão a respeito do seguinte: mas será que eu posso decidir desconsiderando a minoria, ou pior, eu posso decidir, a maioria política decide, fazendo uma opressão à minoria? Né? Isso uma fala também de um autor chamado Robert Dahl, que é um teórico também da democracia, e ele vai apontar essa questão do governo da maioria, né, que pode oprimir uma minoria. Isso não é aceitável. Então, é, um dos federalistas também, do livro Federalista, que é muito bacana para ler também, tá? O Federalista, um dos autores é o Madison, né? O James Madison. Ele vai, aqui, ó, esse cara aqui, ó, James Madison, ele vai falar sobre essa questão do governo da maioria poder oprimir uma minoria, então isso deve ter cuidado em um sistema democrático. Tá? Bom, na democracia, nós temos dois grandes modelos. Tá? O modelo da democracia direta, que é aquele em que a sociedade participa efetivamente da tomada de decisões, como existia na Grécia Antiga. Tá? Os cidadãos se reuniam, discutiam determinados assuntos e ali votavam da melhor forma de governar, de tomar as decisões. E existe também um sistema representativo, a democracia representativa, em que o povo elege, não dá para tomar todas as decisões com todo mundo participando, tá? Então, elegem-se representantes para que esses representantes, em uma assembleia, tomem as decisões, criem leis, discutam projetos e assim por diante. Tudo bem? Então, a gente vai falar desses dois modelos mais à frente. Não é todo mundo que concorda com a democracia. Tem um autor antigo, lá, um dos gregos, chamado Platão. Platão era contra a democracia, porque ele dizia que era um sistema inadequado. E aí ele coloca um exemplo. Ele falou, olha, vamos imaginar que nós estamos em uma embarcação, em um navio, certo? O navio tem um comandante do navio. E tem os marinheiros, tá? Tem as outras pessoas que fazem as outras coisas.
Mas a função do comandante do navio é comandar o navio, é dar a direção, estabelecer as ordens, estabelecer o serviço de cada um, e por aí vai. Mas aí ele fala, olha, e se todo mundo resolver tomar o poder, tomar o controle, e começar a decidir as coisas por votação? Ah, eles vão deliberar e vai ser uma tragédia. Por quê? Para comandar um navio, eu preciso de uma ciência, de uma arte, que os marinheiros não são capazes de aprender sozinhos. Né? Para formar um comandante, isso se leva anos. Tá? O tempo passa para que a pessoa possa aprender aquela atividade, como navegar, e isso leva muito tempo. Então não dá para aprender sozinho, nem por uma escolha democrática, comandar um navio. O navio vai naufragar. Tá? E aí ele dá outro exemplo. Exemplo dos médicos. Olha, se você está doente, você vai procurar quem? Você vai procurar os seus vizinhos e aí vai ver o que eles acham, o que é melhor. Então, de acordo com o que a maioria decidir, a gente vai dar um tratamento, vai indicar um determinado tratamento? Não, você vai procurar o médico. Assim como você vai construir uma casa, você vai procurar um arquiteto, um engenheiro, e por aí vai. Então ele faz a chamada analogia das profissões, e aí ele vai dizer que a, a democracia ela é irracional por conta disso, porque você está colocando o seu destino da cidade, do país, nas mãos de pessoas que não fazem ideia do que estão fazendo. Não tem ideia do que estão fazendo. Tá? E, e não vai funcionar. Na visão dele, não vai funcionar. O que ele dizia que a sociedade, então, deveria ser governada por filósofos. Eles seriam pessoas indicadas, e ele chamava esses filósofos de guardiões. Esses guardiões, eles seriam educados desde a infância para que eles cuidassem dos assuntos da política. Certo? Mas aí, o autor coloca a seguinte questão, mas nesse sistema de Platão, então eu teria o filósofo, o guardião, e ele governaria, eles governariam a cidade. Tudo bem. Mas o que impede que esse guardião, essa pessoa cheia de virtudes, não se utilize da máquina pública para se beneficiar? Quer dizer, o que impede que esse guardião não seja corrupto? Platão, para essa questão, ele vai colocar o seguinte, ele vai falar, olha, na verdade, uma forma de evitar com que os guardiões eles se tornem corruptos é impedir que eles adquiram propriedades. Então, a partir do momento que uma pessoa se torna guardião, ele não pode adquirir propriedade. Na ideia de Platão, essa seria a solução. Como eu faria uma pré-seleção desde a infância para saber quem seriam os mais aptos? Ele falou, é óbvio, você vai fazendo a escolha, se escolhe de alguma forma, e aí eles vão crescendo na organização, tendo patentes assim como os militares. É todo mundo que chega oficial? Não. É todo mundo que chega general? Não. Mas e aí os melhores vão sendo selecionados e vai se fazendo. Bom, na verdade, esse sistema de Platão nada mais é do que uma ditadura, certo? Pessoas são pré-selecionadas, de alguma forma, e eles é que governam, e a sociedade fica alheia a isso. Tá? O que é o voto? Para Platão, o voto é uma tomada de decisão. Mas o Jonathan Wolff ele vai dizer que o voto ele vai além disso. Além de ser uma tomada de decisão, é uma forma de expressar uma opinião. Quando alguém manifesta o seu voto, ou simplesmente usando o voto secreto vai lá e vota e a gente vê o resultado na urna, a gente vê o que a população está pensando. Tá? Nas últimas eleições, em 2018, a população demonstrou, com a troca de cadeiras no Congresso Nacional, com a eleição do presidente atual, que o povo queria uma mudança. Queria uma mudança na política. Queria combate à corrupção, queria algo novo, certo? Talvez não se saiba o que é o novo, mas não se queria aquilo que estava lá, aquilo que estava posto diante da sociedade. Então isso foi um recado. Então essa é uma forma de expressar a minha vontade, certo? E outra coisa, eu não posso pensar que o voto ele pode ser considerado apenas uma manifestação de vontade minha. O voto ele pode ser também uma forma de eu expressar aquilo que é bom. Tá? Aquilo que eu entendo que seja o melhor para a sociedade, não só para mim. Tá? E aí ele vai dar um exemplo, por exemplo, da legislação sobre fumo. Tá?
você fizer uma enquete, você pode perguntar às pessoas e tal, o que elas acham sobre fumar. Elas podem falar que elas são contra até o fumo. Às vezes elas são até fumantes. Mas elas entendem que o fumo ele é prejudicial a terceiros, a outras pessoas. E aí eles falam que, olha, é melhor não fumar. Tá? Ou não fumar perto das pessoas. Então, a proibição de fumo é interessante. A ideia de bem comum, ela tem muito a ver com o voto. Muitas vezes as pessoas votam não pensando nos seus próprios interesses, mas no coletivo, pensando no coletivo, no bem da coletividade. Certo? Ah, então, para Platão, ele dizia que os assuntos do Estado eles devem ser colocados na mão de especialistas, certo? Esse é um pensamento antidemocrático, lógico, tá? E é contra qualquer tipo de participação da sociedade nos assuntos do Estado, certo? Ah, tem um outro autor chamado Condorcet. Ele vai dizer que ele vai dar argumentos a favor da democracia. Ele vai falar o seguinte: as pessoas têm mais de 50% de chance de estarem certas em uma decisão. Tá? Numa escala, né, não pensando numa pessoa individualmente, mas pensando numa escala, numa sociedade inteira, a probabilidade de tomar decisões corretas é maior do que tomar decisões incorretas. Então ele fala, olha, é melhor, e até também um aprendizado. Eu, quando participo de um processo político e ajudo a tomar decisões, eu posso até errar, mas eu aprendo com o meu erro. Se a gente coloca a sociedade toda a par da política, elas nunca vão aprender política. Tá? E isso é muito ruim. Tá? Ah, Platão dizia que a democracia ela não é um sistema adequado porque ah, o sistema dos guardiões é melhor porque eu consigo alcançar um objetivo. Eu consigo alcançar objetivos, metas. Quando eu coloco especialistas, eu vou colocar um cara que é especialista em economia para cuidar de economia. E aí a sociedade não tem nada com isso. Eu vou cuidar de minas e energia, eu vou colocar um cara especialista em energia, para ele cuidar do assunto. Então eu vou colocando especialistas e eu não preciso da população para nada. A população só vai seguir as ordens. Essa é a ideia de Platão. Tá? Isso é mais eficiente. Pode até ser mais eficiente, mas a sociedade precisa participar. Essa é quem defende a democracia vai dizer isso. Ah, mas Rousseau, lá no Contrato Social e em outras obras, ele vai falar da vontade geral, certo? Platão dizia que para governar eu preciso de uma formação educacional para isso. Rousseau dizia que vamos fazer o seguinte então, a gente precisa de uma formação educacional, beleza, nós vamos pegar as crianças então e educar desde pequeno que elas podem tomar decisões, que elas podem participar do sistema político. E aí a gente vai formando uma consciência de democracia. Porque para Rousseau, a cidadania é o mesmo que um serviço público. E aí tem uma fala muito bacana de Rousseau, que ele vai dizer assim, eu vou colocar na tela para vocês aí, olha na tela. Então logo o serviço público deixa de ser a principal atividade dos cidadãos, ao qual preferem servir com sua bolsa do que com a sua pessoa, já o Estado se acha à beira da ruína. Quer dizer, ele está falando assim, olha, o cidadão que ele prefere pagar e o Estado funciona lá, ó, eu pago meus impostos e o Estado que cuide de si próprio. Ele falou isso o Estado vai ruir. Tá? Aí ele continua. Tá? Se é preciso seguir para o combate, pagam as tropas e ficam em casa. Se é preciso ir ao conselho, nomeiam deputados e continuam em casa. A força da preguiça e do dinheiro terão, enfim, soldados para escravizar a pátria e representantes para vendê-la. Então, é, essa ideia de. Então, ele fala: ó, é inadmissível. A ideia de Rousseau é inadmissível o cidadão não participar do processo político. Ele falou: isso é inviável, não tem como. Isso é inegociável, tá? Na ideia de Rousseau. Porque ele fala que para formar a vontade geral eu preciso da sociedade que participe do sistema político, certo?